Boa tarde, galera, tudo bem? Meu nome é Júnior Costa e eu vim falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o que estamos enfrentando, né? E o que a gente vai enfrentar após esse jejum. Eu, né, sou o homem conservador, votei e trabalhei por Jair Messias Bolsonaro. Para quem me segue no Instagram, me segue no Facebook, me segue no Twitter, sabe que eu tô aqui para apoiar o governo de Jair Messias Bolsonaro. Cara que é temente a Deus, né? E que está fazendo o máximo possível para poder salvar nossa nação do comunismo, né? Desse vírus chinês que veio para através de Satanás, do diabo, né? Usou esses chineses que operam naquele país com o comunismo há mais de 70 anos. Galera, vamos falar um pouco da palavra de Deus no momento que a gente está passando, né? Em Ezequiel 37, Ezequiel diz que o Senhor, né, veio sobre ele estava dormindo e o levou até um vale dos ossos secos. Vamos ver o que o versículo fala, né, de Ezequiel, né? Vamos ver aqui. Vou voltar um pouco aqui, vocês vão ouvir. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ou seja, Deus levou Ezequiel a um vale dos ossos secos para mostrar para ele que aquele vale não tinha vida. O que a gente estamos vivendo agora, o que o Brasil e o mundo está vivendo, com a esquerda querendo entrar no poder, é destruir nós, é fazer com que nós se transformamos nesse vale dos ossos secos. É mostrar que não tem jeito, que esse vírus, o coronavírus, veio para destruir, veio para acabar, e que o melhor jeito é a gente ficar em casa, acolhido, quieto, esperando a morte chegar, através de fome, de miséria, através do colapso financeiro. Mas eis que o Senhor veio até Ezequiel, ou seja, Deus está vindo até nós e nos orientando o que nós devemos fazer. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vos estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida. Você viu? Deus, né, veio ao Ezequiel, levou ao vale dos ossos secos e disse: é possível que esses ossos secos retornem à vida? E pediu para que Ezequiel profetizasse. E que ele havia prometido a Ezequiel que ele ia colocar tendões, ele ia restaurar aquele vale dos ossos secos. E nessa restauração, né, Deus iria transformar. Ezequiel ouviu a palavra de Deus, confiou na palavra de Deus e profetizou. E assim o Senhor fez, né? Olha que interessante. E assim o Senhor fez. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida.
Então não adianta a gente só jejuar neste domingo, a gente jejuar, clamar com fé, Deus vai escutar, Deus vai ouvir. Mas se a gente não profetizar e pedir com que Deus venha vir com o fôlego da vida, acabar com esse vírus que está nos assolando, nada vai acontecer. Seria um jejum em vão. Após esse jejum, a nação brasileira deve profetizar a cura contra o coronavírus, profetizar a volta do mercado financeiro, profetizar a normalidade do país e do mundo, desse colapso diabólico, onde ele, através desse colapso, o diabo usando os homens enviados por ele para poder fechar as igrejas. Quantas e quantas igrejas de pessoas que eram presidiários, usuários de drogas, pessoas deprimidas, pessoas aflitas, pessoas perturbadas, que viam seu refúgio dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, que hoje agora não estão ouvindo mais. Porque às vezes as pessoas não têm acesso à internet, ou não têm um celular para poder estar acompanhando, ou não tem uma internet, ou enfim, não tem como se achegar. Quantas pessoas não estão cometendo suicídio com isso? Quantas? Então não adianta a gente só jejuar, a gente tem que profetizar, a gente tem que fazer igual Ezequiel. Deus falou, se é possível, Ezequiel, sim, se tu está dizendo. Ezequiel foi e profetizou. Deus foi e limpou e sarou, né? E fez o milagre. Após ele fez o milagre, ele fez o vale dos ossos secos se tornar corpos. Faltava o espírito. E o espírito era o fôlego da vida. E esse fôlego da vida, quem tem que profetizar somos nós. Escuta bem. Vamos continuar ouvindo. E assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o... Ou seja, Deus fez a transformação que Ezequiel profetizou, e através dessa essa profecia de Ezequiel, que Deus tirou Ezequiel, né, levou ele em espírito até esse vale dos ossos secos, o povo saberia que ali era Deus, que aqueles ossos secos era Deus de Israel. É o que Deus vai fazer com a nossa nação, com a nação brasileira. O mundo vai ver que a nação brasileira profetizou para a cura do coronavírus. E que o mundo vai ver que existe um Deus, o Deus de Israel. Existe o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este Deus vai vir e transformar o Brasil em um antes e um depois, através dessa profecia. E através do Brasil, Deus vai mudar e sarar muitas coisas no mundo. E através deste exemplo brasileiro para o mundo, através desse jejum, com essas profecias, que nós vamos profetizar a transformação do nosso país, o mundo vai ver o quão poderoso é esse Deus de Israel. Então, galera, não adianta, resumindo, não adianta você fazer o jejum sem profetizar. Façamos o jejum em espírito e em verdade. Após o jejum, vamos profetizar a cura do Brasil, a normalidade.
E os inimigos da nação perecerão. Perecerão. Deus vai dar ao povo brasileiro na mão os inimigos da nação. E todos aqueles que usaram o coronavírus para derrubar o povo brasileiro, estes perecerão. Estes voltarão no lugar dos ossos secos. O que o Brasil não estava no Vale dos Ossos Secos, Deus levantou através do jejum. E através da profecia deu vida, renovou o povo brasileiro. E aqueles que eram contra o povo brasileiro, a nação brasileira e o mundo, os seres humanos de bem que servem a Deus, este povo vai voltar ao pó, vai virar os ossos secos. Eles vão se tornar, vai haver uma troca, Deus vai trocar. Mas para isso acontecer, a gente tem que jejuar e profetizar a mudança nas nossas vidas. Vamos continuar ouvindo. Senhor, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pau e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam, e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que queres dizer com estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e lhes ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os paus, sobre que houveres escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos. Nem se contaminarão mais com os seus ídolos, nem com as suas abominações. Ou seja, galera, Deus vai fazer um antes e um depois, e Deus vai separar, e não vai deixar mais o Brasil ser contaminado por pessoas que adoram ídolos. Para essa gente da esquerda que humilhou, massacrou o povo brasileiro, com os carnavais, ridicularizando Cristo, com o movimento LGBT que destruiu a imagem dos cristãos, zombando de Cristo, abominando do Cristo. Enfim, Deus, através dessa oração, desse jejum que vai ser muito forte, nunca na história do Brasil aconteceu isso. Isso vai fazer com que Deus desça do trono, Deus levante do trono e faça essa transformação no país. É muito forte o que vai acontecer, o antes e o depois, galera. É muito forte. Olha só, escuta, é muito forte. Tá terminando, falta só um minuto, escuta. Nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas apostasias com que pecarão, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Também meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só, andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitarão vossos pais, nela habitarão, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles um pacto de... Quem que é o príncipe? Davi e o príncipe eternamente. Davi, na pessoa, aí tá falando Davi na pessoa do Senhor Jesus Cristo também, né? Porque esse é um Antigo Testamento, porque Jesus veio da linhagem de Davi, vamos dizer para cá, para agora.
esse povo que zombou de Deus vai ver o poder de Deus na nossa vida, na vida da nação brasileira. E Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Davi, do rei Davi, vai governar esse povo. E Deus vai usar o atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, para também conduzir essa nação. E fará com que esta nação venha ter paz. Veja só. Paz, que será um pacto perpétuo. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santificou a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Ou seja, é muito forte, galera. Ezequiel 38. Opa, é muito forte. As nações, lembra que eu falei no começo? Vão saber o que Deus fez nas nossas vidas. O que Deus fez no Brasil. E o que Deus fez com a nossa nação. E as nações saberão que o Brasil tem um dono, e o dono é Jesus Cristo. O dono é Deus de Israel, de Abraão, de Jacó, de Davi, de Salomão, de Ezequiel. É o Deus das nações, o rei de Judá. Então, galera, este jejum verá a diferença. Após esse jejum, vocês podem ter certeza, vai haver a cura do coronavírus. E se as pessoas que estão contaminadas com o coronavírus, essas pessoas, esse vírus não desaparecer aqui. Se Deus não fazer um grande milagre com que todo mundo que está contaminado, essa doença desaparecerá no Brasil. E as pessoas não vão saber o que aconteceu. Deus vai fazer um milagre tão grande na nação brasileira que nem até aqueles que vão participar do jejum, eles não vão entender. Vai ser algo tão grande. Galera, então, o que eu posso falar para vocês, vamos firme e forte nesse jejum. Pelo Brasil, não é pelo Jair Bolsonaro, não. É pela nação brasileira. Em cultuar o único Deus, unir todos os povos, seja da congregação, seja da Assembleia, da Universal, da Mundial, da Internacional da Graça, seja em qualquer denominação que prega a palavra de Deus, a católica, enfim. Vamos unir força em uma só fé. Pedir para que Deus cure e sare nossa terra. E Deus vai fazer isso, porque Ele prometeu e Ele não é homem para falhar e nem para mentir. Gente, então presta atenção. Deus vai mudar a história deste país. Em nome do Senhor Jesus. Vai haver um antes e um depois. Pode ter certeza disso. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje e amanhã e para todo sempre. Então, neste domingo, começa de agora. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sábado, perdão, ontem foi sexta, é que a gente fica, né? Começa agora de sábado para amanhã, se santificar, ouvir a palavra de Deus e se santificar, para que amanhã, neste domingo, o nosso jejum não venha a ser em vão, e a gente venha chamar a atenção de Deus, e Deus venha do trono dele sarar nosso Brasil. E todas as nações do mundo inteiro vai ver o que Deus fez na nossa vida, no nosso Brasil. Que eu quero que Deus abençoe cada um que vai estar ouvindo esse áudio, esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Para hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos orar o Pai Nosso. Vou orar o Pai Nosso pelo que eu sei. Às vezes as pessoas têm uma forma de orar o Pai Nosso, mas esse Pai Nosso vai entrar em cada casa deste Brasil e vai mudar. Para amanhã a gente está já em espírito jejuando. Vamos orar o Pai Nosso? Você que está aí, vá até o seu quarto, vá até onde você estiver. Feche o quarto ou vai no banheiro um lugar só e ore o Pai Nosso. Vamos orar em espírito e em verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita assim a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje,
perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.